Olá, já estamos no ar com o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala sobre a indústria elétrica e eletrônica nacional. A indústria elétrica e eletrônica aguarda a definição sobre a reforma tributária e espera a melhora no ambiente de negócios. O setor é muito dependente das importações de componentes. Depois da compra no exterior, os equipamentos são montados no Brasil. Os desafios da indústria e as projeções para o segundo semestre, agora no Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado é o presidente da ABINE, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, Humberto Barbato. Presidente, como sempre, muito obrigado pela gentileza, por mais uma vez atender a Jovem Pan. O senhor é sempre bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer falar com você e falar com todos os nossos ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Bom, presidente, a gente se conversa aqui na Jovem Pan, acho que há quase 20 anos, né? E pela primeira vez estamos falando depois, finalmente, da aprovação, ainda na Câmara, claro, né? O assunto não está resolvido, de uma reforma tributária que tenta acabar com esse manicômio tributário, como o senhor fala e outros empresários também falam aqui no Brasil. Eu pergunto, para o setor da indústria elétrica e eletrônica, quais avanços e quais pontos que nós temos que ficar em alerta para a discussão no Senado agora no segundo semestre? Olha, Tiago, eu diria para você que o importante é que seja o máximo preservado o texto que foi aprovado na Câmara. O grande problema que nós vemos é que, nesse momento da discussão, haverá uma tentativa de criar muitas excepcionalidades. À medida em que você aumenta os casos de excepcionalidade, isso pode acabar agravando a alíquota do imposto sobre valor agregado para os demais setores. Então, a gente tem que ser muito cauteloso para que não se permita que se abram tantas exceções, que essas exceções forcem a que a alíquota do valor agregado fique ainda mais elevada. Então, aquela alíquota que o governo, a princípio, comenta ao redor de 25%, ela nos parece bastante adequada. Mas, na medida que você cria exceções, você começa, evidentemente, a forçar a situação para uma alíquota maior. Agora, tirando esse fato, o mais importante que eu vejo é que o Brasil está se atualizando de uma maneira muito importante do ponto de vista tributário. Ele está implantando um imposto que é um imposto testado em muitos países e em mais de 170 países. Com isso já é alguma coisa que se conhece muito bem o resultado disso. Por outro lado, eu acho que o mais importante de tudo é que esse imposto vai trazer a desoneração dos investimentos. E isso é fundamental. Se você quer fazer um país crescer, se você quer que o empresário continue investindo, o mínimo que você pode fazer é desonerar o investimento. Não faz nenhum sentido eu, para comprar uma máquina, ter que pagar um imposto que eu vou recuperar em 4, 5, 10 anos. Isso é um absurdo. Então nós temos que, na verdade, eu vejo essa reforma de uma maneira muito positiva em função da desoneração dos investimentos e da simplificação do processo. Porque é um absurdo que o Brasil continue sendo um daqueles países onde mais se gasta para se fazer a contabilidade fiscal das empresas. Isso não pode continuar assim. Nós temos que ganhar produtividade. Sem dúvida. Agora, sobre a indústria elétrica e eletrônica, presidente, a indústria que o senhor comanda, quais são os impostos que mais atrapalham nesse momento, não só a possibilidade de se montar equipamentos aqui no Brasil? O senhor já se disse uma vez que são muitos insumos importados e aí as empresas, as fábricas montam os equipamentos aqui no Brasil. E, claro, a oneração para o consumidor. A gente tem agora uma possibilidade de anúncio, né, de novo, uma desoneração para facilitar que as pessoas comprem produtos da linha branca. E aí são os impostos que serão retirados. De que forma o setor espera que essa reforma ajude nessa desoneração? Bem, evidentemente, qualquer redução da carga tributária que vier a ocorrer vai dar maior capacidade para o consumidor poder consumir. Afinal de contas, o IPI que existe sobre a linha branca é um número bastante elevado. De tal maneira que essas iniciativas para redução da carga tributária, elas sempre são bem-vindas no momento em que elas atingem o consumidor, elas permitam que o consumidor venha a consumir mais.
E principalmente num momento, Tiago, como esse que nós estamos vivendo, porque o primeiro semestre deste ano não foi assim dos melhores para o setor eletroeletrônico. Nós tivemos, por exemplo, de janeiro a maio desse ano, quando comparado a janeiro a maio do ano passado, nós tivemos uma quebra de produção de 10,4%. Então, isso é bastante significativo. Nós tivemos também uma redução do faturamento no primeiro trimestre desse ano de 6%. Então, como você vê, a economia está caminhando, mas nós estamos em dificuldades. Existe necessidade, sim, de que a população se sinta menos endividada, consiga superar essas dificuldades para poder voltar a consumir. Houve, evidentemente, no setor, principalmente de informática e de telecomunicações, antecipação das compras em função da pandemia, e nós, evidentemente, estamos vivendo agora um momento de maré baixa em função também dessa antecipação que aconteceu há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Pois é, na outra entrevista que o senhor nos concedeu, o senhor falava, né, que o setor foi bem durante a pandemia, as pessoas trocaram de celular, muita gente que trocou de televisão, tivemos a Copa no ano passado, mas eu pergunto para o senhor, quais são os outros fatores que poderiam ajudar a melhorar esse fenômeno que vem acontecendo desse desempenho negativo no primeiro semestre? Porque as pessoas ficam com medo de assumir financiamentos, de comprar, de trocar produtos, e as famílias estão endividadas, como o senhor disse. O governo faz esse programa agora, o Desenrola, para tentar amenizar um pouco esse superendividamento, mas para a compra desses produtos que a indústria que o senhor comanda vem produzindo, o que é possível fazer? O senhor acha que o segundo semestre vai ser um pouco melhor? Sim, nós temos uma expectativa, Tiago, sempre de um segundo semestre melhor do que o primeiro semestre. Isso, o histórico de diversos anos nos diz isso. Entretanto, lamentavelmente, em função do resultado que nós obtivemos no primeiro semestre desse ano, se nós tivermos um bom desempenho no segundo semestre, agora, nós deveremos empatar esse ano com a produção praticamente não tendo nenhum crescimento em relação ao ano passado. Então, qualquer iniciativa que seja adotada pelo governo no sentido de incentivar com que as famílias possam ficar menos endividadas e que venham a favorecer as compras, o consumo, evidentemente é uma iniciativa que é muito bem-vinda para a indústria. Por outro lado, eu também quero observar algo muito importante, viu, Tiago? Com tudo que os nossos números não são tão positivos no primeiro semestre desse ano, não houve nenhum tipo de demissão dentro do setor eletroeletrônico. O setor eletroeletrônico não cresceu do ponto de vista do emprego, entretanto, não decresceu. Ou seja, nós tomamos muito cuidado para fazer demissões, até porque isso representa um custo muito acentuado para as empresas. Então, essas iniciativas são muito positivas porque elas vão manter, pelo menos, a atividade relativamente aquecida. Hoje, o nosso nível de ociosidade ele está ao redor de 27%, e nós esperamos que esse nível de ociosidade seja diminuído, porque 27% de ociosidade na indústria eletroeletrônica é um nível bastante considerável, uma vez que nós sempre convivemos com um nível máximo de ociosidade de cerca de 20%. Então, a gente precisa recuperar esse segundo semestre. Para nós, ele é muito importante, e isso vai impactar também de uma forma muito considerável o próprio índice de confiança do empresário do setor, que está um pouco baixo, está abaixo dos 49 pontos, o que demonstra que os empresários não estão tão confiantes como em tempos anteriores. Estamos conversando com o presidente da ABINE, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, Humberto Barbato. Agora, presidente, ainda falando sobre as expectativas e sobre como funciona esse setor aqui no Brasil. Muita gente às vezes não sabe, é sempre bom a gente explicar para a nossa audiência. Os produtos são importados e as indústrias montam os produtos aqui. Aqui a indústria nacional já tem capacidade de fabricar outros componentes. Qual que é a situação hoje da indústria e nessa discussão sobre a reindustrialização do Brasil também? Olha, a situação é a seguinte: o setor eletroeletrônico é um setor que depende muito de componentes. Entretanto, depois da China, o Brasil é o país que maior número de fabricantes, de produtores de eletroeletrônicos possui.
Então, o que ocorre é o seguinte: nós somos sim dependentes de componentes importados, mas temos também uma grande produção de componentes esses que nós, inclusive, exportamos. Entretanto, ainda assim, o déficit que nós temos na balança comercial é um déficit importante, tendo em vista que também as nossas exportações, principalmente do setor eletrônico, elas não são tão representativas. Nós precisamos, evidentemente, tentar fazer com que a gente, fazendo a redução do custo de produção, a gente possa também contar com os mercados limítrofes, contar com, enfim, mercados regionais, para que a gente possa colocar a nossa produção. Agora, evidentemente, é uma tarefa bastante difícil, por quê? Porque a gente tem como um grande adversário, evidentemente, a China. E você sabe, competir com preços chineses ou então do leste asiático não é tão fácil assim, considerando-se os custos que o Brasil carrega na sua produção. Para você ter uma ideia, Tiago, num estudo recente que nós fizemos aqui na BINE, 10,5% do preço de qualquer produto exportado pelo setor eletroeletrônico significa tributação que está embutida no preço. Resíduo tributário, esse resíduo que nós precisamos eliminar com a tal reforma tributária. Então veja quanto de competitividade nós perdemos só em função do problema tributário, né? 10,5% do preço de venda de um produto é um valor muito elevado e nós precisamos reduzir isso sensivelmente. Por outro lado, a indústria, praticamente ela não importa produtos terminados. Ela importa alguns poucos modelos de produtos terminados que, pela demanda existente no Brasil, não vale a pena produzir no Brasil, uma questão de escala. Entretanto, o Brasil ele é independente em termos de produção. Ele não depende do produto importado, ele depende do componente importado. Agora, se a pessoa escolher um determinado produto que não tenha uma demanda que justifique a produção no Brasil, aí sim esse produto poderá ser importado, e esse produto é importado em função, basicamente, como eu falei, de escala. Ô, presidente, acho que o consumidor se pergunta sobre a reforma tributária, de que maneira a reforma aprovada no Senado tem todo esse processo ainda de implantação da reforma de 2026 até 2033, mas eu pergunto, o senhor acha que os preços da indústria elétrica e eletrônica podem cair aqui no Brasil? Não estou falando de incentivos pontuais como o governo normalmente dava, a redução do IPI para comprar a linha branca, mas no geral, o senhor acha que é possível baratear o preço para o consumidor ou isso não deve acontecer? Ô, Tiago, eu acredito que possa acontecer sim, até porque, como eu comentei, o Brasil é um país muito bem favorecido em termos de players, produtores de eletroeletrônicos. E o que ocorre é o seguinte: existe uma concorrência muito forte nesse setor, de tal forma que qualquer oportunidade que se tenha de fazer redução de preço para aumentar o seu market share, o fabricante faz. Então, ninguém vai ficar sentado em cima de uma gordura que se tenha no preço se por acaso ele percebe a possibilidade de avançar no mercado de um concorrente. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Nesse aspecto, a economia de mercado funciona no setor eletroeletrônico muitíssimo bem. Então, eu vejo que a reforma tributária pode sim, na medida em que ela venha desonerar a produção, ela vai trazer benefícios diretos ao consumidor, uma vez que o próprio fabricante vai buscar reduzir seus preços para competir com outro fabricante. Isso é natural que assim venha a acontecer. Presidente, nos últimos dias vieram informações preocupantes sobre a indústria automotiva aqui no Brasil, com as empresas, as companhias montadoras dando layoff, deixando os funcionários em casa, dando férias coletivas por causa que as pessoas não compram carros. A gente teve recentemente o programa do governo que acabou incentivando a compra, mas a gordura já foi queimada, o pouco que havia já foi queimado. E eu pergunto para o senhor, qual que é a ligação da indústria eletroeletrônica com esse setor automotivo? O que a indústria fornece para esse setor automotivo e quais são os prejuízos com essas indústrias paradas, com os pátios cheios de veículos?
O reflexo que nós estamos sentindo, do que ocorre no setor automotivo, ele é apresentado por esses números que eu, no início da entrevista, comentei com você, a nossa queda de vendas. Até porque uma grande quantidade de componentes para a indústria automotiva, ele é fabricado no Brasil e fabricado por empresas do setor eletroeletrônico. De tal maneira que a eletrônica embarcada é algo muito significativo e a cada dia fica mais significativo na composição de um veículo. Então, evidentemente, a crise que a indústria automotiva vem sofrendo, ela já se reflete nesses números do próprio setor eletroeletrônico, uma vez que nós estamos deixando de vender componentes que estaríamos colocando na indústria automotiva. O incentivo que o governo acaba dando para o setor automotivo, ele acaba, de uma certa forma, também, por outro lado, incentivando também a indústria eletroeletrônica naturalmente, porque são vasos comunicantes. À medida em que os estoques da indústria automotiva diminuem, eles voltam a produzir, eles podem interromper essas férias, esses layoffs, e com isso, evidentemente, nós vamos voltar a vender para eles. É o que a gente espera. Nossa expectativa para o segundo semestre é, entre outras coisas, que esses fatos ocorram. Porque as pessoas pensam muito no setor eletroeletrônico, muito como o bem final, o computador e o celular. Mas vai muito além disso, vai componentes eletrônicos, nós temos que pensar em material elétrico de instalação, ou seja, nós estamos totalmente envolvidos com a indústria da construção também, né? São fios e cabos que nós temos aí que podem ser vendidos, equipamentos para geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, ou seja, à medida em que o país vai crescendo, a demanda por energia elétrica faz com que você tenha que, vamos dizer assim, reforçar os sistemas, além de renovar os sistemas para confiabilidade e para ter uma grande eficiência energética. E nós participamos disso tudo, porque a ABINE, além de congregar esse lado eletrônico mais leve, ela congrega também o setor pesado que abastece as distribuidoras, as transmissoras de energia elétrica e todas as subestações. Isso tudo é equipamento elétrico vinculado à nossa entidade. Então a expectativa é positiva na medida em que a gente comece novamente a crescer. É um ciclo virtuoso que a gente começa a viver novamente. Então a nossa expectativa é que isso não ocorra a tão curto prazo. Entretanto, deverá ocorrer e nós esperamos que o ano que vem possa ser bem melhor do que tem sido esse ano de 2023. Sem dúvida. E, presidente, nessa resposta, o senhor abre também caminho para que eu faça a seguinte pergunta: o senhor fala de energia, né? Eu pergunto as energias renováveis, a energia solar, por exemplo. Qual é o campo que o Brasil ainda tem para expandir essa energia solar e também energia eólica, ou seja, tudo é componente que é fabricado pela indústria elétrica e eletrônica. O que o Brasil ainda pode fazer para ampliar? Porque a gente sabe que os números são muito baixos ainda, há uma evolução dos últimos anos, mas ainda os números são baixos, ou seja, o potencial é muito grande, não é? O potencial é enorme, tanto na eólica como também na fotovoltaica. Na realidade, e nós estamos, e aí, Tiago, é onde justamente o setor, a indústria eletroeletrônica é favorecida. Você gerando energia elétrica, seja de que forma for, através de eólica, através de gás, através, enfim, da fotovoltaica, você vai ter que conseguir pegar essa energia elétrica e transmitir essa energia elétrica. Nesse momento, aí você precisa de todos esses equipamentos. Não importa se a energia foi gerada por uma usina hidrelétrica ou se ela foi gerada pela uma usina fotovoltaica, o importante é que essa energia tem que ser transmitida, ela tem que ser distribuída. E aí é onde nós entramos. Agora, o campo no Brasil para isso, ele é enorme. Eu diria para você, a eólica já está sendo muito bem sucedida. Você vê os grandes projetos que estão sendo desenvolvidos na área de energia eólica, principalmente no Nordeste do Brasil, uma região muito bem favorecida pelos ventos. Então a gente vê, por exemplo, usinas fantásticas de geração eólica no Rio Grande do Norte, no Ceará. Ao mesmo tempo, a fotovoltaica, hoje em dia você, por onde viaja no Brasil, você acaba vendo até algumas coberturas. Outro dia mesmo em Brasília me surpreendi, uma cobertura de garagem
totalmente feita no centro da cidade de Brasília, totalmente feita com placas fotovoltaicas, ou seja, já se dá uma destinação adequada, além de se usar para gerar energia, nós estamos fazendo a cobertura de um ambiente. Então, as oportunidades que surgem de geração de energia limpa, o Brasil é muito bem favorecido. Nós já temos uma matriz energética muito limpa e, felizmente, as novas tecnologias, as novas possibilidades de geração continuam sendo muito limpas, ou seja, nós continuaremos com esse fator muito positivo que vai só contribuir para que a gente não tenha nenhum tipo de dificuldade com geração de energia. Por outro lado, é muito importante nós sermos cautelosos, porque também existe hoje eu diria que uma certa facilidade em termos de distribuição de energia, porque o Brasil também não vem crescendo tanto. Então, o investimento em fotovoltaica e eólica é muito importante, porque a partir do momento que você comece a crescer 3, 4, 5% ao ano, você pode esbarrar num déficit de energia elétrica, e é tudo que nós não podemos ter. O importante é quando a gente começar a deslanchar no nosso crescimento novamente, a gente não tenha nenhum fator que venha inibir esse crescimento. Então, esses investimentos que estão sendo feitos agora são investimentos estratégicos para que a gente possa efetivamente, vamos dizer assim, estar preparado para o futuro. Sem dúvida. Presidente da ABINE, Humberto Barbato, conversando conosco. Presidente, nesta semana, nesses últimos dias, tivemos um grande congresso do setor aqui em São Paulo. E o senhor já falou um pouco sobre as expectativas de investimento, como é que vai ser o segundo semestre do setor. Pelo que o senhor pôde conversar com outros setores ligados à cadeia produtiva da ABINE, qual é a disposição real? O senhor acha que o segundo semestre vai ser mais positivo? Normalmente há um aquecimento maior, né, no segundo semestre, até a indústria muitas vezes tem medo de não dar conta do aumento da demanda, das encomendas, enfim. Claro que nesse ponto talvez a indústria não chegue, mas a disposição é melhor do que foi agora nesse primeiro semestre? Sem dúvida nenhuma, a nossa expectativa é muito mais positiva no segundo semestre. Por outro lado, nós acabamos de realizar finalmente a Feira da Indústria Eletroeletrônica na sua 31ª edição. Eu ontem mesmo estive caminhando pela feira e verificando a quantidade de novidades e como a indústria está atualizada para poder atender essa demanda que existe. Eu, pelas conversas que tive com os empresários que estavam expondo na feira, percebo que, embora exista uma certa cautela, é um otimismo cauteloso, uma vez que o endividamento no Brasil está o custo do endividamento é muito elevado, então se tem que ter muita cautela para que não se venha a criar dificuldades num futuro próximo em termos financeiros. Agora, você bem colocou, o segundo semestre sempre é um semestre com resultados melhores. Nós temos para facilitar as vendas, tanto o Black Friday como também o Natal. Tudo isso acaba impulsionando. Existe uma maior disponibilidade de renda para o consumidor no segundo semestre. Então, com isso, nós acreditamos que vamos ter um resultado favorável que permita recuperar o que nós não conseguimos ter nesse primeiro semestre. Agora, veja bem, o empresário tem que ser um eterno otimista. Ele pode ser cauteloso, mas ele tem que ser um eterno otimista, porque senão ele não vai abrir a sua fábrica de manhã cedo, ele não faria esse investimento. Com o custo financeiro existente hoje, com o que se consegue obter em renda em bancos, eu não sei se a atividade produtiva é a mais conveniente. Talvez fosse mais interessante colocar o dinheiro tranquilamente no banco e ir descansar. Mas o empresário não pensa assim. O empresário assume desafios e ele sabe que só assumindo novos desafios é que ele pode crescer e ele pode ganhar ainda mais. Sem dúvida. Presidente, uma outra questão que eu acho que é interessante o senhor esclarecer: a indústria elétrica e eletrônica tem micro e pequena empresa também? Também tem micro e pequena empresa. Evidentemente não é o que caracteriza o setor eletroeletrônico. O setor eletroeletrônico ele é caracterizado, via de regra, no que tange à indústria nacional, pela pequena e média empresa,
E no que tange ao lado mais internacional de multinacionais, é caracterizado por grandes organizações. Então nós temos, agora, microempresas no setor eletroeletrônico, elas não são em número tão significativo. Perfeito. Agora, em relação aos juros, né? A gente teve uma discussão interminável nesse primeiro semestre, o governo atacando o Banco Central, enfim, mas o setor produtivo quer saber de números, né? Quer saber da possibilidade da redução da taxa básica de juros, a Selic, que é uma referência para o setor, né? Não quer dizer que esses juros são os aplicados. Muitas vezes os juros são até maiores do que a Selic nos seus 13 e poucos % ao ano. Eu pergunto para o senhor, qual a expectativa da BINE para essa redução dos juros e, claro, que isso favorecer a economia e, consequentemente, a queda da inflação, né? Porque é isso que pode ajudar ainda mais a reduzir esse superendividamento das pessoas. Olha, Tiago, sabe, todo início de governo a experiência diz que todo início de governo é assim um tanto quanto complicado. Nós não poderíamos esperar por parte do Banco Central uma sinalização muito rápida em relação a uma tendência de queda da taxa de juros, porque faltavam alguns indicadores da própria equipe econômica do novo governo, do atual governo, que viessem trazer confiabilidade para que nós não tivéssemos qualquer possibilidade de aumento da taxa de inflação. Então, à medida que você avança com o tal arcabouço fiscal, à medida que você vai demonstrando a sua política econômica efetiva e você não fica com essas ideias de que, olha, a taxa de inflação fixada, ela pode ser elevada, a gente pode, evidentemente, conviver com níveis de inflação um pouco mais elevados, isso é uma loucura. Enquanto se fizer esse tipo de pregação, se eu fosse presidente do Banco Central, ou fosse membro do Conselho Monetário Nacional, eu não iria derrubar a taxa de juros nunca. Por quê? Porque isso não dá confiança. É isso, nós não podemos conviver com pequenas taxas de inflação achando isso normal. Podemos aumentar um pouquinho que 3 ou 5% é quase a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Isso ao longo dos anos é uma descapitalização fantástica das pessoas. Então eu acredito que na medida em que o governo vai mostrando a que veio, o Banco Central vai ficando mais confortável para ir atuando na redução da taxa de juros. Nós não podíamos exigir esse tipo de postura logo num primeiro momento. A gente não se pode crucificar o presidente do Banco Central como se ele fosse de outra viés política e por isso ele quer fazer oposição no Banco Central à atual política econômica. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo a política do Banco Central como alguma coisa conservadora, mas muito assim preocupada em que você não tenha de nenhuma maneira nenhum surto inflacionário. E nós que somos de gerações que conviveram com altos índices de inflação, tudo que a gente menos quer é que ocorra qualquer coisa parecida com o que ocorreu antes do ano de 1994. De lá para cá, as novas gerações não sabem o que é viver taxa inflacionária. Eu vivi essa época e eu posso garantir, eu prefiro um Banco Central, às vezes, um pouco mais conservador e um pouco mais moderado nas suas ações do que se tomar atitudes que possam amanhã nós virmos a nos arrepender. Presidente, para a gente fechar nossa entrevista nesses últimos minutos, eu pergunto sobre reindustrialização para o setor. A gente sabe que é um setor que sempre patina, a CNI muitas vezes divulga os levantamentos, a Fiesp também, e sempre há um dado negativo em relação à indústria. O que é necessário de mais urgente para que essa reindustrialização finalmente ocorra? Tiago, parece que eu quero insistir nesse tema que é a reforma tributária. Eu não acredito em nenhuma reindustrialização ou neoindustrialização, como queiram usar, o termo que quiserem usem. Eu não acredito nela se nós não viermos acompanhado de uma grande reforma tributária, como a que está sendo colocada, e, além disso, é que nós façamos efetivamente um trabalho no sentido de investir em infraestrutura. O grande problema é que a nossa logística no Brasil custa muito caro e nós temos que, evidentemente, reduzir esses custos de logística, senão não haverá reindustrialização. Ou a gente dá condições de poder
aonde você produzir o seu produto, você conseguir colocar no centro consumidor a um bom preço de frete, ou então nós não vamos conseguir a tal reindustrialização do Brasil. Essa semana que passou mesmo, eu estava lá no Acre, conversando com os produtores de vários segmentos, tanto da indústria como também da própria agricultura, e a gente vê a dificuldade que é o escoamento da grande produção agrícola, por exemplo, que o Acre também tem. Roraima, por exemplo, conversando com a presidente da Federação das Indústrias de Roraima, eu cheguei a ela e perguntei: você coloca hoje já o seu arroz em São Paulo? Ela me disse: eu gostaria muito de que o meu arroz estivesse chegando em São Paulo, mas com o frete que existe de Boa Vista a São Paulo, dificilmente eu, por mais eficiente que possa ser, vou conseguir colocar o meu arroz em São Paulo. Então, o que acontece? Nós, para falarmos em reindustrialização, para você, inclusive, distribuir a indústria pelo Brasil, você tem que fazer um sério compromisso com a logística, com a redução de custo logístico. Se você fizer isso, você pode ter certeza, nós temos futuro industrial. Do contrário, nós vamos continuar padecendo dessa desindustrialização que, infelizmente, ficou muito caracterizada nos últimos 10 anos. Então, no meu modo de ver, reforma tributária e investimento em logística é o fator fundamental para se reindustrializar o Brasil. Presidente, olha, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza por atender a Jovem Pan sempre e discutir temas de interesse do país. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, Tiago. Até a próxima. Foi um prazer falar com você e com os nossos telespectadores da Jovem Pan. Prazer é nosso. Bom, nós conversamos com o presidente da ABINE, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, Humberto Barbato. A você, ouvinte, a você, espectador, que nos acompanha sempre, muito obrigado pela sua audiência e continue sempre com a nossa programação. Um abraço. Realização Jovem Pan News.